direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. Pois muito bem, todos os meses a OAB de Campina Grande promove o chamado grão jurídico. É um tema escolhido para a ordem do dia, há um debate, uma discussão com palestrante lá na sede da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção aqui de Campina Grande, e esse mês agora o tema é as mudanças sociais contemporâneas e suas implicações no trabalho. Um olhar pela perspectiva da saúde mental do trabalho. O palestrante será o professor Luan Glauber. Vai ser na sexta-feira, às 14h30, 2h30 da tarde, no auditório da OAB. E o professor Luan é exatamente o nosso convidado de hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Professor, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, obrigado. Boa tarde aos ouvintes, agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando esse evento realizado pela OAB, que tem como finalidade aí trazer à guisa da discussão uma temática que vem sendo bastante debatida, que é a saúde mental, com fins específicos de debatê-la pelo viés da ótica da saúde do trabalhador. Pois é, professor, quando a gente fala de saúde do trabalhador, Gustavo, muitas vezes a nossa tendência inicial é focar apenas na condição física do trabalhador, né? Aquelas condições que acabam comprometendo a saúde do trabalhador, a sua condição física, mas a abordagem que o senhor vai trazer é pela perspectiva da saúde mental. Que tipo de quadro geral a gente pode dar do que mais afeta a saúde mental do trabalhador brasileiro? Lenildo, no que se trata de quadro geral, nós percebemos que vem havendo um certo decréscimo, vem havendo uma diminuição das condições de criação e de manutenção de uma saúde mental no trabalho. Por que a preocupação com a saúde mental no trabalho? Cerca de 1/3 da nossa vida, ou pelo menos dependendo da idade que você começa a trabalhar, 2/3 nós passamos trabalhando. Pelo menos 1/3 do seu dia você passa em situação de trabalho. O que acontece? O trabalho ele é um elemento transversal em nossa existência, ou seja, nós estamos continuamente nos preparando para trabalhar e trabalhando. Então eu vivo praticamente para o trabalho e vivo também dele, e ele me faz também ter uma construção de minha identidade e minha subjetividade. E não vem se preocupando, não, como você falou, sempre que a gente pensa saúde do trabalho, saúde do trabalhador, a gente pensa nas questões físicas, nas questões ergonômicas, e a gente esquece muito as questões sociais e subjetivas que a eles estão implicadas. Não há como a gente traçar um parâmetro, um paralelo, dizendo que existe um quadro geral de um transtorno que acomete mais, mas o que nós percebemos principalmente são as questões de aumento das situações de estresse. Então podemos dizer, se fôssemos falar em situação geral, que o estresse seria talvez o grande mal do nosso momento atual em relação ao trabalho. Mas não somente. Existem várias outras vivências de sofrimento que perpassam por aspectos subjetivos ou subjetivados, aos quais nós não temos como objetivar por simplesmente um transtorno ou simplesmente um quadro sindrômico. Gustavo Xavier, muito boa tarde. Boa tarde, Lenildo Ferreira, boa tarde a todos os ouvintes da Campina FM. Sobre estresse, Dr. Luan Glauber, eu queria saber do senhor se é uma novidade, porque eu acho que todo mundo trabalhou, acho que vários séculos aí, todo mundo se estressa. Eu queria saber se isso tem a ver com nossa contemporaneidade. O estresse está relacionado apenas ao trabalho ou o meio completo que a gente vive? Gustavo, por favor, não me chame de doutor. Pode me chamar de Luan, pode ficar à vontade. Tá bom. O estresse, basicamente, ele é um fenômeno que é observado já há muito tempo. A própria palavra stress, acredita que ela venha da perspectiva da metalurgia naval, que seria o ponto de quebra ou o ponto de ruptura de um metal após ele sofrer várias dobras. Posteriormente, esse termo foi transferido semanticamente para o âmbito da saúde e diz respeito a pressões que nós sofremos. Cotidianamente, todo ser humano, todo animal, todo ser vivo, de uma maneira geral, sofre pressões, sofre estresse. Então, a partir do momento, por exemplo, que você dá ao seu filho um quebra-cabeças, por exemplo, algo com o qual ele não está familiarizado, e ele precisa familiarizar-se e precisa realizar aquela atividade, há ali um certo grau de estresse. Quando é que nós falamos, então, do estresse como uma implicação no âmbito da saúde mental? Quando esse estresse chega a níveis patológicos. Quando o sujeito é exposto a situações estressantes ou a uma condição de estresse com a qual ele não consegue adequadamente lidar, tanto do ponto de vista físico, mas também cognitivo. Pois é, professor, nessa linha do que Gustavo colocou,
o que é que acontece hoje? As pessoas estão mais estressadas ou o estresse, digamos assim, está sendo mais identificado? Lendo, o que acontece é que não somente ele está sendo mais identificado, como nós também estamos mais estressados. As duas coisas, portanto. As duas coisas, portanto. O que acontece na condição em relação à situação de trabalho é que o trabalho ele vem se complexificando. Por exemplo, eu observava enquanto vocês falavam o trabalho de vocês. Eu sou um clínico, sou um psicólogo que atua na esfera também clínica, mas também um clínico do trabalho. E eu observava que vocês, antes de entrarem no ar, me permita até fazer esse adendo, expor ao público, vocês fazem certas preparações, inclusive da musculatura da região facial, da região que está relacionada à oralidade. O que acontece? Talvez há 20, 30 anos atrás, radialistas não precisassem de um esforço tão grande, a ponto de precisar, por exemplo, passar por sessões de fonoaudiologia, de aulas de canto. E isso gerava um tipo de trabalho que lhe requeria um esforço, não estou dizendo que seja maior ou menor, mas um esforço que, em consideração ao esforço de hoje, seria considerado menor. Imagine, por exemplo, o trabalho do professor há 20, 30 anos atrás. Compare com o trabalho do professor atualmente, onde nós lidamos com N problemas, tanto do ponto de vista social, mas também educativos. Então, há 30, 40 anos atrás, e aí também o motivo de o título do evento passar pela questão social contemporânea, nós tínhamos um âmbito social que implicava-se no trabalho, onde o professor basicamente estava responsabilizado pela formação técnica. Hoje, em função, principalmente, dados apontam isso, de desestruturação social também no âmbito familiar, muitas vezes espera-se do professor também uma formação moral e uma formação até em termos de educação, que não é técnica, que não é teórica, do aluno. Então, existe, por exemplo, uma cobrança em professores do ensino fundamental, do ensino infantil, de que eles ensinem a criança o que é um bom dia, o que é uma boa tarde, o que é uma boa noite, o que é ética e moral, quando isso, anos atrás, era feito no seio familiar. Então, houve uma complexificação, houve um aumento de atribuições a esse professor, consequentemente também um aumento das pressões que a ele são impostas. Estamos sendo mais exigidos, professor. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Cada dia que se passa, nós somos exigidos continuamente. Um exemplo disso por exemplo, a gente passa por uma perspectiva nas linhas de pensamento do trabalho de uma flexibilização e de uma dinamização, o que seria bom tanto para a organização, mas principalmente também para o trabalhador, uma vez que eu saio de uma perspectiva de um trabalho extremamente taylorizado, controlado e burocrático e passo para um trabalho que me dá, ou que me daria, maior autonomia. Um exemplo disso é, por exemplo, o uso de grupos do WhatsApp para trabalho. Veja, teoricamente você não está trabalhando, mas você está. Sim. Então, você chega em casa, 8, 10 horas da noite, quer relaxar, você abre o WhatsApp para ver se no grupo de família, no grupo de amigos tem alguma coisa divertida e você encontra lá no grupo de trabalho uma mensagem do seu chefe, do seu gerente, dizendo que amanhã muito cedo espera que todos estejam dispostos no auditório para uma palestra, talvez, acerca da saúde mental no trabalho. Você vai dizer, professor, mas isso é besteira. O que é que tem a ver? Ele só está nos convocando para que amanhã esteja no auditório. Veja, você chegou e você faz todo um processo de saída do ambiente do trabalho para o seu ambiente familiar. Você está desacelerando daquele ritmo que você vem do trabalho. Quando você vê essa mensagem, imediatamente, do ponto de vista psíquico, cognitivo, você tem uma ativação da sua preocupação em relação ao trabalho. Então o cara diz, mas não é trabalho. Não é, de fato. Não pode ser considerado, eu acho, não vou entrar nessa esfera, porque também não tenho competência para tal, mas acredito que até do ponto de vista jurídico não poderia ser considerado como tal. Mas do ponto de vista do seu entendimento sobre o que é trabalho, sobre o que o trabalho lhe demanda, a partir daquele momento você tem uma nova ativação de uma preparação para o trabalho. Você se lembra do trabalho. Você começa a vivenciar novamente o trabalho. Então, aquele seu momento que deveria ser de repouso, de descanso, passa a ser permeado também pelo trabalho. Ô professor, as relações trabalhistas são permeadas por conflitos. Aliás, as relações humanas são permeadas por conflito. A gente tem conflito com a mãe da gente, que acho que ninguém pode se dizer no mundo que faz mais por nós, está mais preocupada com a gente. Temos conflitos com a nossa mãe, com os nossos filhos, os cônjuges, enfim, e no ambiente de trabalho não é diferente. Mas existe o ponto em que esse conflito ele passa a causar certos resultados danosos, inclusive à saúde do trabalhador. Por exemplo, a questão das cobranças desmesuradas, o famoso e famigerado assédio moral. Isso nós temos aqui em Campina Grande o caso de uma indústria que sofre inúmeras ações judiciais, pelo que a gente sabe nos bastidores, por conta de uma prática reiterada de assédio moral. Os relatos de pessoas que saem do trabalho e têm dificuldades para dormir, ficam traumatizadas. De fato, uma relação de trabalho doentia acaba provocando no indivíduo esse tipo de repercussão? Sem sombra de dúvida. Especialmente dentre essas várias práticas danosas e maléficas ou deletérias à saúde mental, o assédio moral.
Eu tive a oportunidade de realizar uma pesquisa ainda enquanto acadêmico, junto ao professor Nelson Júnior, que foi meu orientador na época, sobre assédio moral entre alunos e trabalhadores de Campina Grande, de faculdades daqui de Campina Grande. E a gente percebeu um alto índice de assédio moral. A nossa pesquisa era mais descritiva, era mais identificatória. O que acontece quanto ao assédio moral? O assédio moral ele é uma prática contínua de exposição do sujeito a situações vexatórias e desmoralizantes, que agravam a sua moral. Quando a gente fala em moral, a gente está falando aí de subjetividade, a gente está falando de identidade. Um exemplo disso, me permita, seria, por exemplo, a criação de apelidos. Mas um apelido, professor, ele não pode ser uma brincadeira até o ponto enquanto o sujeito ri daquilo. A partir do momento que aquilo é danoso, a partir do momento que aquilo é incômodo, que ele já não é mais uma brincadeira. E normalmente quando é danoso é que o pessoal continua, né? Porque se é danoso é o que gera o motivo de riso em mim, que não sou o que sofre com aquilo. Então estou dando um exemplo aqui, obviamente mínimo, mas que pode ser potencializado ao ponto de chegar a uma situação realmente muito danosa. No caso do assédio, nós temos uma exposição contínua a essas situações, o que leva o sujeito ao desenvolvimento de crenças sobre o mundo e sobre si mesmo extremamente disfuncionais, a ponto dele achar que a vida já não tem mais sentido, a ponto dele sentir que o trabalho é um momento que poderia ser produtivo, mas que passa a ser o seu martírio diário, a ponto dele achar que já não merece mais estar nesse mundo, ou que já não merece mais ter uma vida como tinha antes. Então o assédio moral, ele traz sim consequências extremamente danosas, extremamente nocivas à saúde mental, por isso que está em vias inclusive de criação de uma lei específica para ele, né? E eu acho que isso é algo muito jubiloso para nós que somos da esfera do trabalho, para nós que atuamos nessa esfera, seja psicólogo, sociólogo, economista, administrador, porque nos dá a possibilidade de ter um instrumento legal de coerção a esse tipo de prática. O que acontece? Você falou na questão da empresa, eu não sei qual não vou entrar no mérito até para não correr o risco de falar algo descabido, mas as pesquisas apontam que algumas empresas elas se utilizam do assédio como uma espécie de prática de gestão. Então, há algumas organizações que utilizam desses elementos como uma prática rotineira. Então, ao invés de combater isso, que é o que se espera do ponto de vista da higiene ocupacional, do ponto de vista da saúde ocupacional, seja física ou psíquica, o que se espera é que isso seja combatido. Porém, nas entrelinhas, no âmbito social do dia a dia, a gente percebe que existem algumas situações onde esse assédio existe e é até utilizado para gerar resultados. Ô professor, exatamente nessa linha dos resultados, me parece que há uma perspectiva, a gente vislumbrando esses casos, há uma interpretação de que, por parte de quem pratica, de quem é comum nesse tipo de prática, de que a cobrança desmesurada, o assédio moral, seriam estímulos a uma maior eficiência. Eu vou lhe cobrar mais, vou cobrar mais aqui do professor Luan Glauber, para ele render mais. Quando isso passa de um certo limite, não acaba acontecendo exatamente o contrário, não? Você falou o que eu venho trabalhando há 3 aulas com a minha turma de saúde mental do trabalho, na UEPB, no curso de psicologia, e que trabalho com as minhas turmas de gestão de pessoas no curso de administração da CESEI, quando falamos sobre saúde mental. Basicamente, pense na perspectiva do estresse. Nós temos alguns tipos de estresse, dentre eles o estresse por sobrecarga e o estresse por monotonia. O que seria o estresse por monotonia? Que é talvez o mais raro ou não. É aquele estresse que é uma sobrecarga psíquica e física por, teoricamente, não estar fazendo nada, teoricamente. Mas você está no trabalho. Então há uma implicação cognitiva. O estresse por sobrecarga seria aquele estresse por aumento da carga que lhe é imposta. Recentemente eu trabalhava com os meus alunos a avaliação de desempenho do ponto de vista organizacional. E veja só, a avaliação de desempenho durante muito tempo ela foi vista como uma forma tanto punitiva, mas como uma forma também promocional. Eu vou fazer uma avaliação de desempenho para poder justificar o salário que eu vou dar ou o salário que eu vou deixar de aumentar. Percebe? Então, quando eu faço essas práticas pensando em aumentar a sobrecarga do sujeito, a partir do momento que eu aumento a carga de trabalho, a partir do momento que eu aumento o nível de pressão a ele, eu estou possibilitando tanto que ele tenha uma possibilidade de crescimento dentro do seu trabalho, porque há essa possibilidade, certo? O trabalho, ao mesmo tempo que ele pode ser nocivo, mas ele é também um estruturador da nossa saúde mental. Então, o trabalho ele não é somente nocivo, ele é também um elemento que nos gera saúde, que nos gera bem-estar. Então, quando eu lhe enriqueço o seu cargo, quando eu lhe atribuo novas competências ou novas atribuições, eu estou lhe dando a possibilidade também de crescimento. Mas, ao mesmo tempo, se eu faço isso de forma desmedida, eu estou lhe dando um estímulo a mais de pressão, tanto física quanto cognitiva. Então, a questão é, nós devemos diminuir as cobranças, nós devemos diminuir as pressões. Não vou dizer diminuir, afinal de contas, toda empresa existe por uma única finalidade, lucro. A não ser uma empresa beneficente, uma instituição beneficente. Mas, por exemplo, a rádio funciona porque ela tem lucro.
A universidade funciona, a universidade privada, porque ela tem lucro. Então o objetivo, obviamente, é oferecer um serviço de qualidade, seja qual for, mas receber em torno disso uma contrapartida na ordem do lucro. Então, se eu não cobro do meu funcionário, eu não produzo lucro. Mas a questão é, nós devemos encontrar o ponto perfeito de equilíbrio, que é uma grande dificuldade, entre o quanto eu posso cobrar desse sujeito e o quanto eu vou estar cobrando a mais, lhe gerando uma situação de mal-estar. Ô professor, muitas vezes, conversando com pessoas que já passaram por alguns problemas como esse, eles dizem que não notaram a pressão, o assédio, e de uma hora para outra viram que estavam numa redoma, numa pressão diária de 24 horas por dia. Qual é o ponto que a gente, como trabalhador, tem que notar que um problema está começando, para que a gente não note só quando ele estiver em um grau muito alto? Sim. Qual é o momento que a gente deve entender isso? Mais cedo eu falava, inclusive, sobre essa questão. Geralmente, quando a gente está nessas situações de sofrimento, dificilmente nós percebemos que estamos por ela absorvidos. Eu até costumo fazer o paralelo com uma relação abusiva. Você começa namorando com uma moça, com um rapaz, e o namoro é só maravilhas. Daqui a pouco essa pessoa lhe pede que você faça uma restrição. Olha, não falo mais com aquele seu amigo ou sua amiga, não. Aí você aceita. Daqui a pouco ele diz, olha, eu não gosto que você ande com esse tipo de roupa. Você aceita. Até chegar ao ponto que essa pessoa, seja ele homem ou mulher, lhe agride psiquicamente, lhe agride fisicamente, lhe agride moralmente, e você acha isso, entre aspas, normal. Porque você foi gerando pequenas concessões. Então, realmente, há uma dificuldade do sujeito se perceber numa situação de sofrimento. Mas, basicamente, qual seria o ponto de ruptura? Se eu pudesse até deixar uma fala como um auxílio a alguém que possa estar passando por essa situação. Imagine só, se eu perguntar aqui a qualquer um das pessoas que está aqui no estúdio conosco, o que você me poderia dizer do seu trabalho, de bom e de ruim? Provavelmente a pessoa me traria uma lista de coisas boas do seu trabalho. Eu gosto do bate-papo, eu gosto porque eu me sinto produtivo, porque eu gosto do que eu faço. Me diga as coisas ruins. Eu não gosto porque eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que fazer isso ou aquilo outro. Bem, teríamos uma lista de coisas boas ou ruins. A partir do momento que o sujeito não consegue elencar nenhum elemento bom sobre o seu trabalho, podemos dizer que existe aí já uma situação de início, talvez, de um sofrimento que seja considerado do ponto de vista clínico. Então eu não tenho como dizer com certeza de dar a você um método avaliativo de você dizer, pronto, a partir daqui eu estou sofrendo clinicamente ou patologicamente. Mas a partir do momento que você já não reconhece no seu trabalho momentos de prazer, momentos de identificação, podemos dizer que há aí talvez o início de um sofrimento clinicamente significativo. Esse tipo de situação, professor, pode servir como um gatilho, por exemplo, para depressão? Pode, com certeza. No que diz respeito à depressão, entendendo ela como um transtorno, a gente tem uma grande dificuldade de estabelecimento de nexo causal. De dizer, a depressão veio do trabalho. A gente tem uma grande dificuldade nisso, até porque alguns estudos, não são todos, não há um consenso, mas há estudos que apontam que mesmo na depressão há também parte de uma disfuncionalidade biológica. Então, há estudos que apontam isso, que existe uma esfera cognitiva que foi ali alterada, mas que também existe uma certa influência biológica. A gente não é só corpo, nós somos uma interação dos dois. Né? É o que se chama do erro cartesiano, de querer dividir mente e corpo. Na verdade, a gente tem que procurar interagir, tem que procurar integrar. Situações de sofrimento, de uma maneira geral, podem ser gatilhos disparadores para o desenvolvimento de um transtorno mental. Qual a grande dificuldade para a gente conseguir, por exemplo, uma modificação no ambiente de trabalho? Eu não tenho, vamos supor que Deus o livre, você desenvolveu algum transtorno psíquico, algum transtorno mental, da ordem, por exemplo, da depressão. Peguemos esse exemplo. E aí eu chegar e dizer para a empresa, olha, Lenildo só desenvolveu essa depressão por causa da ordem do trabalho. E aí o cara vai dizer, ele passa o dia todinho aqui, eu tô criando ele, ele vive numa jaula aqui no meu trabalho, ele vive na minha empresa, e eu não tenho como dizer isso. Existem N elementos que estão implicados na sua vida. O trabalho, ele pode ter um viés causador. Pode. Nós não temos como chegar a uma afirmação concreta acerca disso. Mas ele pode ter também um efeito precipitante. Como assim? Eu vinha numa linha de desenvolvimento ou de adoecimento e o trabalho, digamos que foi a gota d'água, foi um empurrão na beira do precipício. Bom, eu vou agora colocar aqui para o professor um tema que me parece que está no imaginário popular e que causa curiosidade no senso comum e de todos nós. Muitas vezes a gente associa aquela pessoa que está infeliz, eu sei que isso não é reflexo necessariamente de uma depressão, mas assim, a pessoa que está infeliz, que está insatisfeita, a gente associa alguém que, do ponto de vista do trabalho, da sua profissão, está sendo mal sucedida. Mas o que a gente vê no cotidiano é exatamente, muitas vezes, o fenômeno acontecendo numa proporção contrária. Pessoas que são muito bem sucedidas nas suas carreiras, a gente tem visto muito, por exemplo,
do próprio segmento revelando isso, os casos de depressão no setor de saúde, entre médicos, causando preocupação. Aqui no Trauma se abriu um espaço para que os médicos possam parar, possam descansar, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde. Mas eu vou até além, professor. A gente vê muito entre as celebridades, por exemplo, saindo até do mero mercado do emprego, mas é trabalho, é atividade de trabalho. A partir do caso recente do humorista Whindersson Nunes, que viveu uma explosão na sua carreira, de um desconhecido se tornou um fenômeno multimilionário, extremamente bem sucedido e de repente revela uma depressão grave e muito profunda. Até as grandes estrelas e celebridades de Hollywood que parece ter um fim sempre trágico e muitas vezes passando por quadros depressivos. Por que o sucesso muitas vezes parece ser veneno na vida das pessoas? Leonildo, me permita sair um pouco da esfera extremamente acadêmica e científica, onde nós falamos especificamente sobre estudos, e me pergunto até fazer um questionamento não somente para você, para os companheiros que estão aqui no estúdio, mas até mesmo para o nosso ouvinte. O que é sucesso? Sucesso, ele é uma construção. O sucesso, ele é um entendimento que é extremamente individual e subjetivo. O seu sucesso pode ser o meu fracasso. Aquilo que você identifica como sucesso, para mim, pode ser a pior coisa do mundo. Por exemplo, eu posso determinar para mim que sucesso seria atingir o grau mais alto da minha carreira acadêmica. Ao passo que você poderia instituir para você como sendo sucesso, ter o seu trabalho e ainda assim poder vivenciar com plenitude a relação com seus familiares. Esposa, esposo, filhos, primos, irmãos, etc. Se você pensar por esse ponto de vista, que para atingir um determinado sucesso, por exemplo, na minha área, você teria que abrir mão, isso estou falando hipoteticamente, certo? Não, isso não é uma realidade geral, pode acontecer em alguns casos, mas para atingir esse sucesso você teria que abrir mão da sua família. Será que você se consideraria como alguém de sucesso, como alguém exitoso? Provavelmente não. Imagine que eu tivesse que abrir mão da minha carreira acadêmica, que eu aspirava como sendo o desejo da minha vida, para poder cuidar da minha família. Será que eu me consideraria alguém exitoso? Então a grande questão é o que consideramos sucesso e o que nos é passado socialmente como sucesso. Eu acredito, e aí eu como falei, me perdoe até essa saída um pouco do âmbito das pesquisas, de evidências científicas, e vou entrar um pouco na minha especulação enquanto pessoa que lê, estuda e trazendo também um ponto de vista meu. Eu percebo que o que vem acontecendo recentemente é uma saída do eu e um reforçamento do outro. Tipo, eu não me preocupo mais com o que é sucesso, com o que é bom pra mim, com o que eu acho bom, com o que eu acho que é gostoso, com o que eu acho que é exitoso. Eu me preocupo com o que vai parecer exitoso. Veja só, década de 90, pessoas que como eu vêm de uma origem humilde, a gente se gabava de ter comprado algo barato. Acaba dizendo, mas rapaz, esse tênis aí é massa. Acaba dizendo, meu irmão, comprei 15 conto lá no mercado. Você se gabava por isso. Perfeito. Você observa adolescente contemporâneo, ele se gaba quando ele compra um tênis caro. Mesmo que não seja bonito, mesmo que não seja bom, mas foi caro. Meu irmão, aqui, tênis de tal marca foi 700 conto. Anda igual o nosso, me perdoem até citar o nome, o nosso Conguinha que a gente tinha lá na década de 90. O que chute. Pisa do mesmo jeito, protege o pé do mesmo jeito. A questão é a modificação dos paradigmas. Tem até a moda do outfit, né? De postar no Instagram o preço das roupas que você usa. Pra dizer que tem relógio de 30 mil, camisa de 10 mil, tênis de 2 mil reais. Exato. E aí se você pega, por exemplo, alguém como eu, por exemplo. Eu tô saindo falando um pouco da personalidade, eu sou alguém extremamente funcionalista. Eu me preocupo com a função daquilo que me oferece. Pra mim, tanto faz eu ter um carro de 120 mil, como eu ter o meu bodinho, o meu Fiat Uno, que é o meu carro, que eu ando pra todo canto, me leva pra onde eu preciso ir. O importante pra mim é eu chegar. Eu sou extremamente funcionalista. Se eu deixo de entender isso pela minha perspectiva, não, tá bom, eu tenho meu Fiat Uno, tá ótimo, eu sou resolvido com o meu carro. Mas eu começo a me preocupar, mas rapaz, eu chego lá no tal faculdade, eu chego na escola onde eu trabalho, todo mundo, todos os professores têm um Civic, tem um SUV, tem um carrão e eu no meu bodinho. Digo, mas rapaz, e agora? Aí eu vou me matar de trabalhar, vou abrir mão daquilo que pra mim é exitoso, daquilo que pra mim é prazeroso, pra poder atingir um objetivo que não é meu, que é do outro. Então está havendo aí a quebra de alguns paradigmas, onde as pessoas estão deixando de focar naquilo que eles acham que é sucesso pra si, pra olhar o que é o sucesso generalista. Se eu olhar hoje, por exemplo,
Você falou do comediante Whindersson, né? Um rapaz jovem, inclusive, que teoricamente as pessoas dizem, rapaz, um menino novo, como se doença mental tivesse idade para aparecer. Não tem. O cara pode ter 5 anos, 6 anos de idade, já pode começar ali, né? Eu, obviamente, estou extrapolando aqui. Mas o fato dele ter 20 anos não impede que ele tenha depressão, não impede que ele tenha algum tipo de problema, algum tipo de transtorno. Aí você observa o Whindersson e diz, pô, o cara é tão jovem, o cara tem tudo, tem grana, casou recentemente. O cara tá bem na vida. E por que ele tá triste? Porque talvez não fosse aquilo que ele almejasse para a vida dele. Ou talvez ele almejasse aquilo, mas não tenha esperado o processo para atingir aquilo. E aí é onde entra a questão do sentido, não somente o sentido de vida, o que eu quero para minha vida, o que é que me leva a continuar vivendo, mas também o sentido que o trabalho opera na minha vida. Porque algumas pessoas, por exemplo, eu gosto muito da perspectiva de Christophe Dejoux, é um teórico da psicodinâmica do trabalho, é uma excelente leitura, inclusive para quem não seja da área acadêmica, eu indico a leitura do livro A Loucura do Trabalho, muito interessante. E Christophe Dejoux, ele sai de uma perspectiva do entendimento do adoecimento para um entendimento do que gera saúde. Durante muito tempo, e até hoje existe muito isso, eu me preocupo por que as pessoas adoecem. E a gente deixa de olhar para por que algumas pessoas não adoecem. Por que algumas pessoas são expostas a cargas altíssimas de trabalho, ou são expostas a situações extremamente nocivas ou deletérias e ainda assim não entram em descompensação ou não entra em adoecimento. O que é que tem nessas pessoas que as diferenciam? Talvez porque o seu trabalho seja extremamente cheio de sentido para essa pessoa. Porque eu, tô falando agora pessoalmente, porque eu aguento em certos dias da semana ter uma carga horária que chega a 15 horas de trabalho. Há dias da semana que eu saio de casa de 7 horas e chego 11 horas da noite. Porque eu aguento essa sobrecarga. Porque aquilo pra mim ainda tem um prazer muito grande. Provavelmente se fosse um trabalho que não era prazeroso, eu não suportaria mais do que as 8 horas que me eram obrigadas. Ou seja, o trabalho não pode ser apenas um instrumento para se ganhar o sustento, o dinheiro, mesmo quando é muito dinheiro, né, professor? E aí a gente volta mais uma vez para aquela questão da subjetividade. Depende. Se para você o dinheiro é o mais importante, algumas pessoas conseguem chegar ao ponto de dizer, não, eu consigo gostar do trabalho desde que o trabalho faça a minha feira, desde que o trabalho pague minha feira. Eu acho muito importante. Meu avô, eu sou sertanejo, sou de uma cidade do sertão chamada São Mamed. Eu venho de uma família de agricultores. Meu pai era carteiro, meu avô era agricultor, meus tios pedreiros, agricultores. Então, uma família proletária, uma família de trabalhadores. E eu lembro muito, meu avô, dentre os vários conselhos que ele me dava, ele dizia o seguinte, que eu lembro quando eu passei no mestrado, eu fui morar em João Pessoa. Eu gostava muito aqui de Campina. E ele, com 98 anos, disse, mas vovô, eu vou ter que ir pra João Pessoa e tal, eu tô meio preocupado, não gosto muito de ir lá. Ele disse, canto bom é o canto que a gente tira a feira. Meu avô, num pensamento ainda mais funcionalista do que o meu, me disse isso, né? Então, veja, pra ele, talvez, fosse possível isso. Mas o que é o ideal é isso que você nos traz. Que o trabalho, além de ser aquilo que paga a minha feira, aquilo que paga minhas contas, seja também aquilo que me dá prazer. Certo? Aquilo onde eu me identifico, aquilo onde eu me vejo como pessoa, aquilo onde eu construo o meu sentido, aquilo onde eu construo também minha identidade. O trabalho, eu falei anteriormente, ele é tão transversalizante em nossas vidas que ele está diretamente relacionado à nossa construção identitária, da nossa identidade. Por exemplo, vou fazer um exemplo disso. Você falou aí na entrada da parte jornalística sobre o advogado que saiu do caso Shane Asfora, não é isso? Se eu falo o sobrenome Asfora em Campina Grande, imediatamente eu remeto a quê? A área jurídica. Isso. É uma família de advogados. Se eu falo, por exemplo, o nome Cunha Lima, por exemplo, independente daqueles que tenham paixões pró ou contra, não estou entrando nessa seara política, mas na seara social. Se eu falo o nome Cunha Lima, imediatamente eu remeto ao âmbito jurídico e ao âmbito principalmente político. Você nasce meio que pela égide daquela identidade que lhe é atribuída. Se você vai na minha cidade e você fala no nome Medeiros, imediatamente é atribuído a uma família de agricultores e de pessoas do âmbito rural e do âmbito pecuário. Certo? Então, por exemplo, quando eu comecei a entrar na esfera acadêmica, na esfera profissional que foge disso, obviamente há aí alguns conflitos de identidade. Então eu sou a terceira pessoa da família que está conseguindo terminar um curso superior, em ordem cronológica. Fui o terceiro. Eu sou a segunda pessoa da família que conseguiu chegar a um mestrado. Então, assim, nós somos pessoas que fogem à guisa daquela identidade generalista relacionada àquele trabalho. E a partir desse momento, eu estou construindo uma nova identidade pautada naquilo que eu faço. Por exemplo, daqui a 20 anos, mesmo que eu me aposente, eu sou psicólogo. Né? Daqui a 20 anos não, provavelmente eu vou morrer trabalhando, mas enfim, né? Vai ter que ser um pouco mais. Vai ter que ser talvez aí uns 40 anos se eu escapar daqui pra lá, mas daqui a 30, 40 anos, mesmo que eu me aposente, ou mesmo que eu deixe de exercer a profissão, eu sou psicólogo, eu tenho uma profissão, eu exerci aquilo durante muito tempo. Eu sou professor, mesmo que amanhã eu nunca mais dê aula. Sou professor, dei aula, aquilo está encarnado em mim. Você é radialista, então você é jornalista. A profissão, o trabalho, ele está inclusive a tal ponto arraigado na nossa existência que ele constrói, ou pelo menos
ajuda, entra nessa questão da construção da identidade. Professor Luan, tem muito mais temas que a gente poderia abordar, mas infelizmente nosso tempo está completamente estourado. Convidar as pessoas aqui, portanto, para o Grão Jurídico que acontece na próxima sexta-feira, às 14h30, no auditório da OAB. A entrada, por sinal, é completamente gratuita. Registrar aqui um abraço para o meu amigo professor Alberto Jorge, um dos maiores advogados da Paraíba. Alberto Jorge, na audiência, muito obrigado. Professor, seja pela eficiência ou pelo tamanho, né? Não, de um jeito ou de outro. Ele é o maior. Ele está entre os maiores. Professor, muito obrigado. Foi um prazer muito grande recebê-lo. Espero que o senhor possa voltar em breve para conversar com a gente sobre outros temas que não deu para a gente falar hoje. Eu agradeço a todos que compõem a equipe. Agradeço também ao OAB, mais uma vez, pelo convite. E também agradeço ao professor Alberto Jorge, que é meu colega de trabalho, um grande colega com o qual mantenho uma relação muito boa, muito próxima. Convido mais uma vez a todos, reforço o convite, é um evento que é gratuito. Teremos lá a possibilidade de discutirmos estes que foram aqui discutidos e de muitos mais temas relacionados ao trabalho, não somente ao sofrimento do trabalho, mas a como o trabalho pode ser bom. A minha bandeira dentro da psicologia do trabalho é que o trabalho não gera só sofrimento, mas ele gera bem-estar. Perfeito, muito bem. Obrigado. Conversamos, portanto, com o professor Luan Glauber, são 12h38. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia.